tomar as nossas vidas de uma maneira tal, Senhor, que possa ser o Senhor falando, o Senhor contando essa história, o Senhor falando essa história, que o Senhor, mais do que ninguém, sabe da veracidade dos fatos, sabe de tudo o que aconteceu, e que o Teu Espírito possa falar e testemunhar através das nossas vidas tudo aquilo que o Senhor fez na vida de um pecador que um dia rejeitou a sua graça, rejeitou o seu amor e sofreu as consequências de ter vivido assim. Oro por cada vida que está aqui, por cada vida que assistirá, meu Deus, esse testemunho, que o Senhor possa selar, Pai, as Tuas palavras em cada mente, em cada coração, levando cada mente cativa à obediência de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero contar para você nesta noite o testemunho do amor de Deus por um pecador. Eu sei que se cada um aqui for contar o testemunho da sua vida, nós vamos ficar impactados, nós vamos ficar maravilhados, porque cada um de nós tem uma experiência pessoal com Deus, do seu amor, da sua graça. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é profundo. Quando nós enxergamos na vida do irmão algo grande, algo sobrenatural, algo poderoso, algo maravilhoso, que Deus fez na vida do nosso irmão e da nossa irmã. E não vai ser diferente, nós vamos também agradecer a Deus por esse testemunho, que eu sei que muitas vidas vão ser tocadas e abençoadas por aquilo que Deus fez, sempre fez na vida do ser humano e sempre vai fazer para a glória dele. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 12. Jeremias capítulo 2, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: pastor, esse é o versículo do seu testemunho. Por isso que é difícil eu falar. É da sua vida. Falar de coisas boas, todo mundo gosta. Falar de coisas ruins, a gente só fala por causa de Deus. Diz assim um texto: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas furadas que não retêm as águas da chuva. Versículo 19. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê quão mau e quão amargo é teres deixado o Senhor teu Deus
e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui começa a minha história. Eu nasci num lar, sou o filho mais novo de 9 irmãos na cidade de Belo Horizonte. Uma família maravilhosa, uma família unida, uma família linda. Fui criado no sistema da religião católica, apostólica, romana. Costumo dizer que eu não era católico. Eu era católico, apostólico, romano, radical. Queria ser padre na minha infância. Rezava 150 terços. Ia Aparecida do Norte, Convento da Penha, Serra da Piedade, Sabará, Santa Luzia, aonde existisse uma procissão, uma romaria. Eu estava com a minha mãe, com a minha família, cantando e adorando as imagens de escultura, adorando aos santos. E não conhecia a verdade das Escrituras. Aos 5 anos de idade, 2 coisas aconteceram na minha vida, que marcaram a minha vida. Aos 5 anos de idade eu fui violentado sexualmente. Uma mulher que trabalhava na casa da minha mãe me violentou sexualmente, praticou sexo com ela, uma criança de apenas 5 anos. 5 anos de idade nós fomos para Aparecida. Eu fui raptado, sequestrado, roubado da minha mãe. E a minha mãe subiu e conversou com o padre anunciou a roupa que eu estava, uma mulher viu a outra me roubando, ela foi, correu, me tomou das mãos dela, me levou para minha mãe. Eu lembro até hoje dessa cena, eu estava atrás no carro, minha mãe disse assim para mim assim, meu filho, você nunca mais na sua vida vai esquecer dessa cena. E de fato, nunca mais esqueci daquela cena. Cresci aproveitando tudo que uma vida de uma classe média alta pode ter, de uma criança, de uma família rica. Na casa da minha mãe tinha 5 carros, 5 empregadas, 5 banheiros, 11 quartos, casa de praia, casa de sítio, empresas, lojas, sociedade com os meus tios. Mas confesso que o vazio da minha alma era tão grande ou maior do que o tamanho desse mundo. As ânsias do meu coração não eram respondidas pelas religiões dos homens, por aquilo que eles queriam me oferecer. E aos 17 anos, aconteceu um dos fatos mais inusitados da minha família. O meu melhor irmão passou a ser o meu maior inimigo. Aquele irmão que a gente queria se espelhar nele, no que ele fazia, se tornou evangélico, protestante, crente. Como nós éramos muito católicos, ele foi proibido de entrar na casa da minha mãe. E eu tinha prazer de entrar no quarto das empregadas para zombar, para ridicularizar, para debochar o meu irmão, dizendo que fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele, ficou fanático, só sabe falar de Jesus. Eu não entendia que a boca fala o que está cheio o coração. Eu só falava de sexo, de política, de religião, de futebol, de Copa do Mundo, mas não falava de Cristo Jesus. E então um dia aquele irmão meu vai num sábado à tarde, estrategicamente sabendo que a minha mãe não estava naquela casa. E na casa da minha mãe tinha 2 salas grandes, é como se ele estivesse abrindo a porta da igreja, eu estivesse aqui. Quando eu olhei para ele, eu disse para ele, para mim mesmo, vou perguntar para o meu irmão se o Jesus dele é igual ao meu Jesus. E ele, quando ele entrou na sala com a minha cunhada, ele olhou para mim, eu olhei para ele e falou, senhor Tatal, que história é essa que você virou crente, que mamãe proibiu você de entrar aqui em casa, e agora você só sabe falar de Jesus, virou um fanático, um lunático pela religião. O meu irmão não me respondeu nada à altura do que eu queria. Ele simplesmente sentou no sofá, pegou a Bíblia da minha mãe, uma bibaça gigante que só ficava aberta no Salmo 91, colocou no meu colo e começou a abrir as páginas para que eu pudesse ler.
E quando eu fui lendo a Bíblia, quando eu fui entendendo, o Espírito Santo de Deus foi falando para mim aquelas palavras de conhecer a verdade. João 8,32, e a verdade vos libertará. E tantos versículos que eu fui lendo, de ter a necessidade de se arrepender dos pecados. Eu então, antes do meu irmão fazer o apelo para que eu aceitasse Jesus, eu disse para ele: Tatal, como é que eu faço para aceitar o seu Jesus? Eu quero aceitar Jesus. E o meu irmão então disse para mim: é só você orar, abrir com a tua boca, confessar Jesus. Eu falei: eu quero. E eu me lembro até hoje, eu tenho essa visão, eu ajoelhei na sala, eu olhei para trás, as empregadas estavam todas assim, porque elas me conheciam. E o pensamento que eu pude ler dos olhos dela ficou louco, igual o irmão ficou louco. Eu não tinha entendido até aquele momento que o meu irmão não foi lavado só da mente, Aninha, foi lavado dos olhos, da boca, do coração, ele foi lavado da alma, porque o sangue de Jesus e a palavra purificou a vida dele, e ele nasceu da água e do Espírito. E aí então, eu aceitei Jesus, e eu ajoelhado, eu não chorava, eu convulsionava de choro. Tamanho foi o poder de Deus que entrou dentro daquela casa. Então virei crente 007, agente secreto de Jeová. Comecei na igreja, escondido da minha mãe, do meu pai. Fui um dia, fui 2 dias, 3 dias, 4 dias, quando eu já estava lá por 2 semanas. Cheguei para o meu irmão, cheguei para o meu pastor e falei: Pastor Raul Lima Neto, da Igreja Príncipe da Paz, bairro Barro Preto, número 62, da rua Paracatu. Porque mesmo após a morte dele, ainda eu tenho aliança com o meu pastor. Porque quem ama o pastor que não vê, ama o pastor que vê. Aleluia. Quem não ama o pastor que vê, não ama o pastor que não vê, que é Jesus. Me batizou nas águas. E eu disse para minha mãe: mãe, eu tenho uma notícia para a senhora. Antes de falar essa notícia, porque eu sabia que a coisa ia ficar feia, mas não sabia que ia ficar tão feia. Eu sabia que a coisa ia ficar horrorosa, mas não sabia que ia ficar tão horrorosa. Eu disse para minha mãe: mãe, antes de eu dizer essa notícia, eu quero te pedir perdão, mãe. Porque a senhora fala que eu sou o melhor filho de 9, que a senhora me ama muito. Mas eu não sou o melhor filho para a senhora, eu sou egoísta, eu só penso em mim mesmo, e eu quero pedir perdão para a senhora. Minha mãe ficou assustada, porque um menino de 17 anos reconhecer aquilo na vida dele não é normal. Eu falei: mãe, eu aceitei Jesus. Mãe, eu agora sou discípulo de Jesus. Mãe, agora eu vou buscar a Jesus. Estava no quarto dela com a porta trancada. Ela deu 2 passos para trás e começou a chorar. E começou a chorar. E a chorar. E a gritar. Vovó não sabia, Débora, que eu não estava mudando de religião. Ela não tinha entendido que eu estava seguindo o Criador, o Deus dos céus e da terra, filhinha. Minha mãe então virou para trás e começou a bater na parede, e a esmurrar a parede, e dizer Deus, e a gritar, porque o Senhor permitiu essa desgraça dentro da minha casa, na minha família. O meu melhor filho virou crente. Minha mãe então pedia a Deus para matar ela, e ela dizia: me mata, e gritando, e eu assustado, não estava entendendo nada, não estava compreendendo nada. De repente, a minha mãe, meu pai tinha 2 revólveres no armário. A minha mãe vai em direção ao armário, ela vai, abre o armário para pegar um revólver. Quando ela foi pegar o revólver para se matar e dar um tiro na cabeça, eu empurrei a minha mãe para trás, chamei as empregadas, elas deram água com açúcar para minha mãe. Minha irmã chegou, tadinha. Ela não tinha entendido que eu não estava seguindo uma religião, mas estava seguindo a Jesus, o Rei da Glória.
Minha mãe é acalmada, volta a se recompor. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para você entender o que é o mundo espiritual. A minha mãe aceitava filhos que mexiam com droga, com alcoolismo, com bebida, de beber um engradado inteiro sozinho, um irmão meu, 2 irmãos. Mexiam com sexo fora do casamento. Mexia com tantas coisas, drogas, prostituição, adultério. E minha mãe aceitava eles. E minha mãe acobertava eles. E minha mãe protegia eles. Mas quando ela descobriu que o melhor filho dela virou crente, a minha mãe chamou dentro do quarto e disse para mim assim: Geraldo, eu não posso aceitar você dentro da minha casa. Eu estou te expulsando para fora de casa, porque eu não posso aceitar você morando comigo dessa maneira. E eu com a roupa do corpo estava, com a roupa do corpo saí para fora da minha casa. Minha mãe me chamou de volta e me fez um pacto, um trato comigo. Ela disse assim: Geraldo, se depois de 3 meses, nós vamos comigo, você vai comigo nas igrejas católicas de toda essa região, de segunda a segunda. Você não vai ter contato com nenhum pastor, nem com o seu irmão, nem com a sua cunhada, com nenhum irmão daquela igreja. E se depois de 3 meses você quiser ser crente, você está liberado para morar na minha casa. Eu falei: fechado, mãe. E de fato, nós íamos em procissões, romarias, no cemitério, rezar para as almas, rezar para as imagens, para os santos. Eu era devoto de tantos santos. Desde o ventre da minha mãe eu fui consagrado a Geraldo Antônio. Meu nome é São Geraldo de Santo Antônio. Dentro do meu quarto existia um altar com mais de 30 imagens de esculturas. Eu não sabia que a Bíblia diz para que você não tenha mais escultura. Eu não sabia que era pecado, que estava nos 10 mandamentos. Todas as igrejas durante aqueles dias. Acabou o pacto, eu cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu quero seguir a Jesus. E eu vou seguir Jesus. Minha mãe: está bem. Comecei a entender o que é a igreja. Eu ia no culto terça-feira, eu ia no culto quinta-feira, um jovem de 17 anos. Eu ia no culto das vigílias. De meia-noite, na sexta-feira, saía 6 horas da manhã, até tomar café. Era o tempo de ir para casa, tomar banho, trocar de roupa e ficar na loja da minha mãe de 9 às 5 horas da tarde. Porque eu entendi que o melhor lugar para estar é no meio dos irmãos, aonde Deus ordena a bênção, a vida, a vitória para sempre. Então eu comecei a ir na igreja, culto de jovens no sábado, e comecei a crescer. Fui batizado nas águas. Me lembro que aquele dia também foi um dia que marcou a minha vida, porque todo mundo que batizou tinha família. O único que não tinha era eu. A única pessoa que estava do meu lado era o meu irmão. Mas os meus pais não foram, as minhas irmãs não foram, meus irmãos não foram. O meu pai, quando descobriu que eu ia ser crente, para os irmãos terem uma ideia da complexidade do assunto, que era na minha casa alguém virar crente, o meu pai, ele disse assim: olha, nunca na minha vida eu pensei na minha vida em você ser crente. Mas se fosse para você, olha o nível que ele comparou ser crente dentro da minha casa. Entre você ser um homossexual e um crente, eu prefiro você ser um crente. Era o que meu pai pensava sobre ser crente. Eu fazia esporte, viajava, disputava campeonatos. E comecei a priorizar algumas coisas na minha vida que a Bíblia acende a luz vermelha, não é nem amarela. Comecei agora a não tratar a igreja mais como igreja.
Comecei a tratar a igreja agora como um segundo plano, ou uma segunda opção na minha vida, porque as coisas que eu tinha para fazer lá fora, meu trabalho, minhas prioridades, minhas coisas, fariam com que a igreja se tornasse um segundo plano na minha vida. E eu então comecei a parar de orar como orava antes, parei de buscar a Deus nas vigílias, parei de buscar a Deus nas madrugadas, parei de ler a Bíblia, meditando nela de dia e de noite, como a Bíblia me ensina para fazer. Comecei a priorizar programas seculares e deixar a casa de Deus, sem perceber que o diabo estava tecendo uma teia, que eu estava caindo nela. Eu costumo dizer que existem dois tipos de desviado. O desviado que vai para o mundo e o desviado que fica dentro da igreja. Eu fui os dois, estou falando para você de causa própria. Eu fui os dois tipos de desviado que existem. Até que um dia a igreja não passou a ter mais importância para a minha vida. Meu pastor, que era meu melhor amigo, que ligava sempre, falava sempre, passou a ser um homem distante da minha vida. Não falava mais com meu irmão, não falava mais com o grupo de louvor, com o ministro de louvor, que era meu amigo, que íamos para monte, orar, buscar a Deus. Eu tinha amigos, irmãos, que entravam dentro de ônibus, e eles evangelizavam, da hora que entravam, a hora que saíam, gritando nas ruas, nas praças de Belo Horizonte. Muitas almas foram ter para Jesus por aqueles amigos. Até que um dia eu comecei a me afastar, me esfriar, e saí da igreja. Se eu perguntasse para você que o versículo que o seu pastor mais fala dele, você vai saber que é Provérbios 14, 12. O que aconteceu na minha vida, gente? Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Tinha acabado de comprar um carro, coloquei um sonzão no carro. Quem lembra do toca-fita Rodstar, do Tojo, era top, todo mundo que queria um carro turbinado fazia isso. Minha mãe me faz um convite então para a gente ir na praia, para que a gente pudesse ficar na praia e as minhas irmãs ficassem mais tempo, eu ia deixar o carro lá com elas. No dia 9 de janeiro de 1992, uma quarta-feira, por volta de 9 horas da manhã, eu, minha mãe, minha irmã mais velha, uma empregada e a minha irmã do meio, Dulce, a Lazinha atrás de mim, minha mãe e eu dirigindo um Voyage a 150 km por hora, 95 milhas por hora. Pastor, como é que você sabe que o velocímetro ficou marcado? Ele entrou na contramão e nós éramos para passar assim, ele fez assim, entrou no meu acostamento, entrou, e eu parti um Voyage no meio, 100 metros da estrada, a frente do Voyage ficou, 100 metros do outro lado, a parte traseira do Voyage ficou. Quando meu pai foi telefonaram para ele, e aí, disseram, olha, aconteceu um acidente grave com a sua família, a 3 km de Rio Casca, corre para cá que a coisa está feia. Mas meu pai não imaginava que estaria tão feio. O meu pai, então, pega o meu cunhado na época e ele vê aquela fila quilométrica, saiu no jornal hoje, no estado de Minas, no MGTV em Belo Horizonte. E aí quando meu pai vê aquele carro destroçado, meu carro já tinha sido rebocado, e meu pai falou, doutor, policial federal, quem partiu esse carro? Foi um caminhão, foi um ônibus? Ele falou, não, foi um Fiat Odd. O meu pai soldava armado, pegou a bolsa dele, deu para o meu cunhado na época e disse, olha, se o meu filho partiu esse carro, o meu filho não está morto, é impossível ele estar vivo.
Meu pai já começou a tremer e a chorar por dentro. Aí meu pai chega naquele hospital. E nós já tínhamos saído do carro, todo mundo já foi tirado pelo corpo de bombeiro. Quando eu estava preso nas ferragens do meu carro, eu senti uma tonelada me esmagando. Irmãos, a morte não manda endereço. Eu tinha 21 anos de idade. Ela não manda telegrama, text message, WhatsApp, Facebook, Instagram. Quando chama o nosso número, você não percebe. Não dá tempo de pedir nem misericórdia, nem Deus me perdoa. Eu estava naquele carro preso nas ferragens. Para os irmãos terem uma ideia, o volante do carro quebrou em duas partes do meu peito. E eu então comecei a tentar gemer com o meu lábio de dor e não conseguia gemer, porque tamanha era a dor. Eu escutava a minha irmã gritar atrás da minha mãe, e eu queria falar assim: Deus, eu queria ajudar minha mãe e as minhas irmãs, eu não consigo nem gemer. Me mata, Deus, me tira desse corpo. E de fato Deus me tirou do meu corpo. Deus me tira do meu corpo, e eu começo então a flutuar um abismo negro, gigantesco, e uma luz do meu lado direito. Nós fomos voando, naquela velocidade supersônica, e quando eu olhei para bem distante daquele abismo, eu vi uma linha de ponta a ponta daquele abismo infinito. Uma linha de um vulcão vinho escuro, e os céus, densas trevas sobre aquele lugar. E quando nós chegamos aqui, exatamente aqui, na linha divisória daquele lugar, de onde nós estávamos voando num abismo, quando nós paramos aqui, eu parei nessa posição, e olhei para aquele lugar, e a luz parou aqui. Esse era o tamanho da luz. A luz era tão poderosa, irmão, que aquele lugar que era vinho escuro se tornou um fogo amarelo claro. Eu pude ver detalhes daquele lugar. O céu, que era em densas trevas, escuro, espessas trevas, se tornou um cinza claro, como uma noite nublada, um dia nublado. Eu olhei para aquele lugar com essa consciência, com essa mente. Já estava deitado, morto na estrada. O Instituto Médico Legal enviou um carro para me levar para o necrotério, morto. Levaram todas as pessoas com chance de vida, me colocaram coberto, e o carro já foi acionado para me levar para a casa funerária, para o necrotério. Estou vendo aquele lugar com essa mente que estou agora vendo você. E a consciência que eu tenho, que a alma é eterna, eu estou no inferno, estou desviado, estou fora da presença de Deus, e vou passar a minha eternidade inteira aqui, neste fogo do inferno. Mas não entendia, porque tudo que eu me recordava da Bíblia, de todas as pregações que eu ouvi, diz que as pessoas estavam chorando, rangendo os dentes, ininterruptamente. E aquele lugar não havia ninguém, não havia uma alma, não havia nenhum demônio, nenhuma potestade. Aquele lugar até o dia de hoje está vazio, não há ninguém que está lá, porque a Bíblia Sagrada diz que a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo de Apocalipse. E quem não tem o seu nome escrito no livro da vida será lançado dentro do lago de fogo, que arde com fogo e com enxofre. E aquele calor, aquele lugar insuportável para se ficar. Eu olhei para o lado, e a luz não falava só audivelmente, ela me varria dos pés à cabeça, como um vento poderoso. Quando ela abria sua boca, ela falava e me varria dos pés à cabeça. E ela olhou para mim e disse: Geraldo, preste atenção em tudo que você está vendo, porque quando eu vou colocar você voltar para o seu corpo, você vai voltar e vai contar para as pessoas que lugar é este daqui. E eu então comecei com os meus olhos a gravar a imensidão daquele lugar, para a esquerda, para a frente, para a direita, mesmo ainda
ainda sem perceber que eu estava no lago de fogo de Apocalipse. Capítulo 20, versículo 14 e 15. Quando eu vi que eu tinha gravado aquele lugar, eu pensei comigo mesmo, disse: quem será essa luz? Será que ela é Jesus? Será que ela é um anjo poderoso? E quando eu virei para ver a face dele, ele se encandeceu, me colocou dentro do meu corpo, e eu comecei a vomitar sangue, a cuspir sangue. Me pegaram, me levaram para Ponte Nova, porque o hospital de Rio Casca não conseguia suportar mais ninguém. O meu pai chega dentro daquele hospital de Rio Casca, aflito, amoroso com a sua família, preocupado com os seus filhos, e começa a gritar: onde está a Áurea? Onde está a Áurea mãe? A Áurea mãe. E a enfermeira, sem nenhuma inteligência, diz assim: a Áurea está aí atrás do senhor. Quando a minha mãe vira, a minha mãe coberta, me sobrando. Tinha despedido de uma festa que nós fizemos de manhã para a gente ir embora para a praia, porque a gente era muito unido. Minha mãe despede do meu pai sem saber que era a última vez que ela ia olhar na cara dele, no rosto dele. O meu pai olha para minha mãe morta. E ele pergunta: cadê o Geraldo? Está em Ponte Nova. Cadê a Dulce? Foi para Ponte Nova também. Cadê a Lazinha? A Lazinha está na sala, ao lado. O meu pai entra dentro da sala assim. Para os irmãos terem uma ideia, gente. 32 anos, pensa numa mulher bonita, linda, de parar o trânsito. A minha irmã entrou debaixo do meu banco e quebrou todos os ossos da cabeça, os pés. Não teve uma parte do corpo dela que não foi esmigalhada e moída na batida. O meu pai chega naquela sala sem entender o que está acontecendo, um dia mal. O meu pai olha para minha irmã com a cabeça aberta, com o cérebro exposto numa bacia e um líquido escorrendo e pingando naquela bacia. Estou falando para você da minha irmã. Não, querido. 32 anos, meu amigo. O meu pai começa a chorar e começa a limpar a lágrima e começa a falar: não, essa não é a minha filha. Eu quero a minha filha, a Áurea Estela. Onde ela está? Aonde vocês colocaram a minha filha? Juntaram os enfermeiros querendo apagar meu pai. Falou: não me apaga não, pelo amor de Deus, eu preciso viver isso. Não me apaga não, para vocês. Quando eu voltar, fui levado para Ponte Nova às pressas. O laudo médico me registrou com perda de 3,5 litros de sangue. Me deu hemorragia interna. Eu quebrei a minha parte, mais de fratura múltipla de mais de 7 partes, porque o médico não conseguiu contar os pedaços de osso quebrado e arrancado. Quebrei o pé esquerdo. Tive hemorragia interna. Me colocaram os dedos para tirar o sangue. Antes do médico me examinar, me tratar, ele me examinou, chegou para a enfermeira e falou assim: deixa esse rapaz no corredor. Presta atenção, querido, eu vou falar uma coisa para vocês, sério. Chegou para a enfermeira e disse: deixa esse rapaz no corredor, é impossível ele sobreviver. E de fato me deixaram no corredor. E meia hora depois a enfermeira passou por mim, chegou a mim, viu respirando e falou assim: doutor, é melhor o senhor vir olhar este rapaz, porque Deus não quer levar ele não. Olha ele. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda que o diabo, o inferno, tenham colocado um ponto final na tua história, tenham colocado que você já era,
Aonde Deus colocar uma vírgula, vai dar fruto na tua casa, vai dar fruto na tua família, vai dar vitória de Deus para a tua vida, porque maior é Deus do que aquele que está no mundo. Amém. Podem até ter te colocado no corredor. Jesus passa até em corredor de hospital para dar vida para quem está morrendo, porque Ele é Deus dos céus e da terra, Deus de todo poder. O médico então, que operou 13 anos no melhor hospital de Minas Gerais, sob acidentado de acidente, atropelamento, ele chega com o meu baço na mão, todo destruído, retalhado. Ele disse assim: seu Arthur, nem atropelamento de caminhão, nem atropelamento de ônibus, eu já vi um baço nesse na minha vida. Seu filho não está mais nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. O médico disse isso para o meu pai. Tomei mais de 200 pontos no corpo, da cabeça aos pés. Na batida eu fui lançado para fora, minha cabeça para fora. Quando eu voltei para trás, eu cortei a minha cabeça. Fiquei um ano totalmente cego, com catarata traumática. Tomei 5 pontos no olho. Estava em Ponte Nova e no outro dia não pude ir de ambulância para Belo Horizonte. Tive que ser transferido numa UTI móvel. Cheguei em Belo Horizonte às 9 horas da manhã. O médico que estava me examinando olhou para minha irmã: seu irmão já morreu, não é verdade? E às 9 horas da manhã o meu irmão, que é meu pai na fé, estava orando, dizendo para Deus assim: Deus, o Senhor já matou minha mãe, o Senhor vai levar minha irmã, mas não leva ela ao pão. Faz dele um pregador da tua palavra para pregar o teu evangelho para o mundo afora. Fui transferido daquele hospital para o Hospital São Lucas. Minha perna teve que ser esticada com uma bolsa de areia para poder puxar o fêmur. E eu não podia saber do estado da minha mãe, do estado da minha irmã, do estado das pessoas que estavam mortas. Durante 42 dias estive internado aqui no hospital, várias cirurgias para quem não tinha feito nada na vida, quebrado nada. Com 5 dias, saí da UTI. Fui para o quarto. A sonda saiu pela minha boca. Meu pai estava vivendo suspirar o último suspiro. Ele não sabia se ele gritava para alguém, se ele chamava alguém, eu estava morto na volta. Quando eu estava desfalecendo pelo líquido que saiu do meu estômago, tampou meu nariz, a minha boca, porque a sonda saiu pela minha boca, entrou pelo meu nariz, eu não respirava. Um anjo de Deus, um médico amigo da minha família entrou, pegou a minha boca, virou a minha cabeça, enfiou a mão dentro da minha boca, tirou aquele líquido, puxou a sonda. E eu comecei a golfar e a respirar de novo, mais uma vez. Deus me deu mais uma chance de vida para estar aqui, para a tua glória, Jesus. Quando eu saí da UTI, a minha irmã estava no 5º dia de UTI. O meu irmão foi no hospital Felício Rocha, em Belo Horizonte. Chegou naquele hospital com um diácono da igreja, falou: nós viemos aqui para orar pela Auristela, pela Lazinha. E o porteiro falou para o diácono: vocês não podem entrar aqui, aqui é área proibida, restrita. O meu irmão, com muita autoridade e intrepidez, disse: você não está entendendo. Eu não vim aqui como irmã da Áurea, eu vim aqui como servo do Deus vivo. E você vai deixar eu entrar dentro dessa UTI, porque eu preciso pregar para minha irmã a palavra da salvação. E meu irmão então entrou naquele UTI. E minha irmã, em coma profundo, não induzido, com a sua vida toda destruída, toda estraçalhada. A misericórdia de Deus entrou naquele lugar. A graça de Deus entrou naquele lugar. A salvação de Deus entrou naquele lugar. E o meu irmão pregou o evangelho, plano da salvação. O meu irmão fez a oração do pecador. E o meu irmão disse assim: Áurea, me deu um sinal que você me entendeu e que você aceitou Jesus. A minha irmã pisca com os 2 olhos para a glória de Deus. Aleluia. Meu irmão vira para ela e diz assim: Áurea, vai em paz agora. Eu vou até você um dia. Vai em paz. Meu irmão sai da UTI. Exatos 5 minutos depois,
O doutor sai do lado de fora da UTI e fala: seu Arthur, sua filha acabou de morrer. Ele só não completou: sã e salva para a glória de Deus. Mais ou menos 35 dias no hospital. Minha irmã viva foi me ver. Todos os médicos, enfermeiros, todas da família, os amigos, diziam: sua irmã está melhorando. Sua mãe está melhorando. O tamanho era o estado sério do meu quadro clínico. Perto dos 40 dias, o médico disse: Geraldo, nós vamos te liberar daqui uma semana, alguns dias. E aí meu pai reúne meus amigos. A placa do quarto, tinha uma placa no meu quarto que era proibida a entrada de tantas pessoas que iam de Belo Horizonte. Fazia fila dos amigos, dos parentes, dos familiares. Juntava 60, 70 pessoas, 50 pessoas. O hospital lá embaixo botava restrição para o quarto do seu Geraldo. Aleluia, Deus é fiel, querido. Porque eles viram com os olhos dele o que Deus fez na minha vida. Meu pai então dá as mãos para os meus amigos, meus irmãos, e diz: Geraldo, eu tenho que te dar uma notícia muito triste. A mamãe e a Lazinha não estão mais aqui, elas partiram, não estão mais nessa terra. Eu falei: como é que é, pai? Elas não estão mais aqui, elas partiram dessa vida. Eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei parado. Eu não tive reação, Edinho. Eu fiquei chocado. Não chorava. Não sentia nada. A respiração parece que parou. Nunca tinha perdido alguém que eu amasse tanto e perder 2 vezes. Imagina Jó, gente, a dor de Jó. Há muito tempo eu não escutava essa doce voz, e essa doce voz chegou na minha direita e disse assim: Geraldo, pede para todos saírem do quarto. Eu assustei com aquela voz, e ele disse: não, pede para todos saírem do quarto, eu preciso falar com você. E eu falei: pai, sai do quarto, eu preciso ficar sozinho. Meu pai falou: meu filho, você vai fazer uma loucura. Eu falei: estou todo amarrado, como é que eu vou mexer? Eu não posso nem mexer. Sai do quarto, e quando ele saiu, o Espírito de Deus veio sobre mim e falou assim: Geraldo, é verdade. É por isso que o Espírito Santo é o verdadeiro consolador, que consola o homem e a mulher, querido. Ele veio sobre mim e falou: Geraldo, é verdade, a sua mãe não está mais aqui, nem a sua irmã, mas eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. E quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar e a gritar com a dor da morte que entrou na minha alma. Meu pai entrou, nos abraçamos. 42 dias depois, fui para a casa da minha mãe. Quando eu olhei para a cama da minha mãe, eu vi que nunca mais na minha vida eu ia olhar para aquela cama cheia de gente. Só quem passou com a dor sabe o que eu estou falando. Chegar no quarto da minha irmã e ver a porta fechada, e a vontade de dizer assim: é um sonho, Davidson, foi um pesadelo que eu tive, Felipe. Não foi real. O médico então, pelo estado da gravidade da minha perna, eles iriam amputar ela. Disse para mim assim: olha, nós precisamos, além da platina, além dos arames, nós precisamos colocar uma parede paraplégico na sua perna. E me deram o endereço. Eu fui naquela loja. Quando eu cheguei lá, minha alma começou a sangrar, a chorar. E ter que usar a parede de ferro igual paraplégico, com 20 anos de idade, porque é caminho que não parece ser bom, mas o final é de morte. Se o caminho que eu estou andando e que você está andando não é de Deus, é um caminho perigoso. Foge dele, gente. Corre nesse caminho, porque ele é de morte. O que acontece? Eu chego naquele lugar me sentindo o pior dos piores. Uma mulher está do meu lado, sendo do meu lado sem perna. O outro senta sem braço, o outro sem perna, o outro sem pé. Eu fiquei: meu Deus. E é como se Deus estivesse me confortando, me consolando, falando: meu filho, olha para a esquerda, para a direita, olha para mim. Minha perna complicou o estado. Eu tive o que a medicina chama de osteomilites, infecção
nos ossos, crônica aguda. A minha perna jorrava pus, Ruth, 24 horas por dia, ininterruptamente. Fedia, cheirava mal. Fiz fisioterapia, fiquei afastado pelo MPS. Quando foi em novembro, o médico viu a gravidade da situação da minha perna. Ele falou: Geraldo, nós vamos ter que tirar essa platina. Seu corpo rejeitou a platina e deu necrose nos seus ossos. Você perdeu 10 centímetros de osso necrosado na sua perna, seu osso apodreceu. E para que você não perca toda a sua perna, nós vamos ter que arrancar, tirar, e vamos deixar a sua perna aberta por uma semana, fazendo curativo nela, com ela aberta. Nós não vamos poder costurar ela. E aí então, eu acordei no outro dia da cirurgia, sento exatamente do lado de uma pessoa de Rio Casca, que conta todo o meu acidente para mim. E quando ele ficou sabendo que era eu, quase teve um ataque cardíaco. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, o que é que você está fazendo vivo aqui? Eu te vi morto na estrada. Contou que as pessoas entraram dentro do carro, saquearam a gente, roubaram carteira, documento, diamante da minha mãe, relógio, óculos. As pessoas invadiram o carro como loucos, esfomearam, roubaram tudo, porque achou que estava todo mundo morto. O casal do outro carro também morreu, porque quando o carro partiu no meio, o couro cabeludo deles foi sendo arrastado no asfalto 100 metros, eles morreram naquele mesmo dia. E aí o médico chega com uma toalha, Dr. Pedro Robson, que virou meu amigo, chegou com uma toalhinha jogada no ombro, a enfermeira segurando 2 fios de soro. Ele pegou a toalha, enrolou ela e disse assim: Geraldo, morde a toalha. Eu não tinha entendido. Ele começou então a pegar os esparadrapos, ia tirar 1, 2, 3, 4, 5, tirar o esparadrapo, e a minha perna estava cheia de gás, daqui até aqui, toda socada dentro da minha perna. Ele então pegou uma pinça, enfiava a mão dele, entrava dentro da minha perna, e a lágrima escorria, e ele pegava a gás, arrancava a pele junta, e ele falava assim: segura firme, Geraldo. E ele puxava uma gás, 2 gases, 3 gases, e ele esvaziava a minha perna, jorrava soro, enfiava gases, tampava gás, fechava o esparadrapo. No outro dia, durante uma semana, vinha com a toalha enrolada, botava na minha boca, abria o esparadrapo, tirava gás por gás e lavava o osso que estava sendo curado. Ele faz a ferida, mas ele cura, querido. Aleluia. A Bíblia diz que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos de Deus, porque Deus só corrige aquele que ama, querido. Mesmo que a pessoa tenha abandonado, mesmo que a pessoa tenha voltado as costas, o amor de Cristo nos constrange. O médico me manda para casa, e é um texto da Bíblia que a Bíblia diz assim: ai daqueles que buscam refúgio no Egito e não em Deus. A melhor parte do testemunho está para vir, querido. Você não tem ideia como é que o coração do homem é duro, enganoso, mau, perverso, que não conhecerá. Jeremias 17:9. Chega um amigo meu e fala: rapaz, eu vou para a casa da minha mãe na praia, vou ficar uma semana, um mês lá, 15 dias, para esquecer esse pesadelo, vou ficar no carnaval. Não voltei para a igreja, não voltei para a casa do pai, não voltei para estar junto com os irmãos. Fui para o carnaval, fui para a praia. Cheguei numa quinta-feira, sexta-feira, meio-dia.
Peguei um caiaque olímpico que eu tinha um mar de arrebentação, bandeira vermelha, atravessei a arrebentação, fui para o alto mar, aí fui tentar esquecer daquele problema que eu tinha. Quando eu peguei meu caiaque no alto mar e virei para baixo, para fazer o 360 graus, o loop, quando eu voltei com o tronco e a cabeça, a perna ficou debaixo daqui. Pá, pá, pá! Eu ouvi a minha perna estralando e quebrando dentro daquele caiaque. Eu falei, meu Deus, estou sem colete salva-vidas, o mar está com onda grande, como é que eu vou arrebentar aquela arrebentação, chegar na areia e pedir socorro para o salva-vidas? Vou morrer afogado. Pela misericórdia de Deus, cheguei na areia daquela praia, o meu amigo, impressionado, rapaz, que coisa linda que você fez, o que todo mundo está falando? Eu falei para ele assim, me leva para o hospital correndo. Eu falei, você está doido, Geraldo? Eu quebrei a minha perna. Você está louco, rapaz, você deve ter torcido sua perna. Quando eu fiquei em pé, eu vi essa perna triplicar de tamanho dessa, enchendo a minha frente. Igual um cinema, igual um filme. Fui para o hospital, tirou o raio-x, foi constatado que eu quebrei a perna no mesmo lugar. A grossura do meu osso era exatamente essa, pelo raio-x. Eu quebrei isso aqui. O fêmur é mais ou menos isso. Cheguei no hospital, Belo Horizonte, dopado, porque o médico lá no Espírito Santo, na praia, me dopou, eu acordei sedado, fui a viagem inteira sedado, acordei em Belo Horizonte. O médico olha para mim e diz assim, Geraldo, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Aquilo foi como se fosse um sopro do Mike Tyson na minha boca, do estômago. Porque eu vi Deus usando a boca daquele médico. Ele disse, eu não posso te operar mais. Você não é paciente mais para cirurgia. Eu falei, doutor, o que você vai fazer comigo? Ele falou, eu vou te engessar. Que bom. Volta aqui terça-feira, isso era no sábado. Passei sábado acordado, domingo acordado, segunda acordado, por causa da dor. Eu respirava, o osso fazia assim. Eu piscava, o osso fazia assim. Eu respirava, ele mexia. Quando eu cheguei naquele hospital, eu fui levado para o bloco cirúrgico, falei, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Ele falou que eu não vou fazer cirurgia, porque eu estou entrando no bloco cirúrgico. Eles me colocaram, não sei dizer o que é aquilo, uma espécie de cama, onde tem dois lugares que você coloca o seu pé, é onde tem um V, um ferro, que você é apoiado naquele V. Um enfermeiro segura o seu pescoço, o outro segura a sua perna, e o médico me engessou do peito até o pé durante 3 meses, janeiro, fevereiro e março, eu olhando para cima, dormindo, sem dormir, porque eu não durmo de barriga para cima, minha esposa me conhece. 3 meses acordado, sem poder coçar, porque não tinha como enfiar nada para coçar, porque não vai enfiar alguma coisa para coçar aqui. Fazendo xixi, necessidade de uma comadre, tomando banho de gato. Ali Deus mostrou quem era aquele atleta que achava que era alguma coisa. Vermezinho do verme. Ó povozinho de Israel, vermezinho de Jacó. 3 meses passando daquele jeito. Pastor, o senhor voltou para a igreja? Não voltei para a igreja. Meu coração endurecido. Coração de pedra. Mas a Bíblia diz que aquele que endurece a cerviz será quebrado sem que haja cura. De fato eu fui quebrado. Não fui para Jesus pelo amor. Não fui para Jesus pela dor. Porque voltarei, busco pano, valgina na veia, morfina. Nada disso fazia efeito em mim. Até que os médicos falaram assim, apaga esse rapaz. 3 horas depois eu acordava com a mesma dor. O lençol totalmente molhado, encharcado de tanta dor alucinante que eu sentia. Eles me dopavam e eu voltava com a mesma dor. Minha vida, depois de 2 anos afastado pelo MPS, comecei a trabalhar, comecei a recuperar minha saúde física perdida. Fiz cirurgia na perna, fiz cirurgia nos olhos. Minha catarata traumática, perdi a cirurgia. Minha lente pulou para trás do fundo, tive que correr para o hospital às pressas para fazer uma cirurgia.
E quando eu tirei o cristalino, me dava úlcera corneana nos olhos, porque o meu cristalino foi arrancado na cirurgia e a minha pálpebra cortava a minha córnea. Até que um dia eu descobri que eu tinha úlcera corneana. Pensa numa dor alucinante, aguda, que você não tem ideia. Até que um dia um médico do Hospital das Clínicas, do pronto-socorro dos olhos em Belo Horizonte, pegou uma caneta, um papel, desenhou e falou assim: esse aqui é seu olho. E começou a desenhar com a caneta e falou assim, e eu falei assim, e essa caneta? Essa caneta é uma agulha, é isso que você está sentindo 24 horas por dia. Eu falei assim, pau. Não voltei pela dor. A Bíblia diz que o filho pródigo, em Lucas 15, caindo em si. Comecei a fazer programa de televisão. Pastor Josimar Salum foi um dia na minha casa, depois da cirurgia, e a minha perna começou a dar febre, e a minha perna começou a inchar, e ele orou por mim naquele dia. A minha perna explodiu como uma mangueira de sangue jorrando a parede do meu quarto, da cama, dos lençóis, e eu liguei para o doutor, falei, doutor, o sangue não quer parar, parece uma mangueira. E ele falou, calma, Geraldo, vai sair a sua infecção, vai acabar, e para a glória de Deus, aquela osteomielite foi tirada da minha vida para a glória de Deus. Aparecia na televisão, Fantástico, Jornal Nacional, CNN. Quando eu estava conversando com o pastor Josimar, ele lembra quando ele fez a campanha para que a gente pudesse aparecer na CNN, no Fantástico, Jornal Nacional, todos os jornais escritos do Brasil, todas as televisões cobriram a reportagem que eu fiz sobre a descida do rio, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Fui convidado para fazer um programa de televisão cuja foto do programa era uma foto minha descendo o rio. Fazia esporte, fazia televisão, viajava para vários lugares. Em 1992 recebi a seletiva das Olimpíadas de Barcelona para disputar as Olimpíadas. Quando aquele diretor de televisão, Flávio Bergman, me ligou e disse, Geraldo, eu tenho uma filmagem com você esse final de semana. Eu falei, é impossível, eu estou indo para a praia com meus 7 primos, com meus 7 amigos, 7 carros, meus irmãos. Eu me lembro até hoje, eu estava no meu quarto, e aquela mesma voz do hospital disse para mim assim, Geraldo, pergunta onde é que é. Eu já comecei a ficar preocupado, já assustado, porque eu não queria ouvir a voz de Deus. E eu disse assim, Flávio, Bergman, só para curiosidade, aonde você queria que eu fosse dar aula? Isso era terça-feira, a viagem era na quinta. E ele falou assim, na Igreja Batista da Floresta. Eu já comecei a gelar, peguei, desliguei o telefone. Quando eu desliguei o telefone, Deus não enviou o anjo dele, não. Deus falou pessoalmente, porque Deus tem boca para falar. E ele disse assim para mim assim, Geraldo, você se lembra que em 1992 você foi para a praia, a sua mãe morreu, você morreu, a sua irmã morreu, o casal do outro carro morreu, e eu te trouxe de volta com a minha misericórdia e você está vivo até hoje? Pois saiba que dessa vez, se você for à praia, a minha misericórdia não vai estar sobre a tua vida. Eu quero que você marque isso na sua Bíblia. Jeremias capítulo 16, versículo 5. Porque assim diz o Senhor, não entreis na casa do luto, nem vás a lamentar, nem compadeças deste povo, porque deles, diz o Senhor, retirei a minha paz, a minha benignidade e a minha misericórdia, e morrerão. Você acha que eu fui para a praia? Sim ou não? Desmarquei com todo mundo, inclusive com as pessoas da praia, que já estavam esperando a gente. Fui com 10 caiaques, um caminhão foi na minha casa pegar 10 caiaques para me dar aula para televisão, para 300 pessoas. Cheguei naquele lugar como uma estrela do evento. E aí comecei a dar aula, comecei a fazer o que fazia, tinha filmagem de avião, tinha de lancha. Até que um dia tinha que ser Paulo, né? Até que um Paulo esbarrou comigo e falou assim, ô Geraldo, vamos para o culto. Que culto que, rapaz?
Eu estou noutra. E a boca fala a mesma palavra que Pedro se entregou e eu me entreguei. Ele falou assim: uai, você já foi crente? Ah, eu já. Não quer saber de igreja não. Estou por aqui com igreja, com pastor, com tudo. E ele disse uma palavra para mim que eu nunca mais esqueci, porque Deus usou aquele moço. Ele disse assim: Geraldo, você sabia que a igreja de Jesus simboliza a arca de Noé? E eu, todo duro, arredio, falei assim: sei, e daí? O que é que tem? Como diz outro, fala rápido que eu estou com pressa. Você sabia que dentro da arca tem cocô de cavalo, de boi, tem xixi de vaca, tem coisa que fede dentro da arca, mas fora da arca tem cadáver podre boiando nas águas do pecado. Aonde você quer ficar, rapaz? Você quer estar na presença de Deus? Ou você quer estar nas águas podres do pecado boiando morto? Irmãos, confesso que eu não dormi aquele dia. Não precisou falar nenhum versículo da Bíblia, aquilo foi suficiente para mim. No outro dia de manhã eu fui no culto. E a mesa de som é aqui. A última pessoa que fica na mesa de som é aqui, não é verdade? Eu estava aqui. O pastor então começa a pregar. Pastor Edmilson da Igreja Batista Chama Viva, Londrina, Paraná. Começa a pegar um saco preto e fala assim: você se encontra assim, querido. Você pegou o lixo do mundo. Você está cheio das coisas do mundo. É por isso que você não dá valor para a igreja. É por isso que você não dá valor para o teu irmão. É por isso que você fala mal do teu pastor. E ele começou a pregar, encher aquele saco. Eu falei: meu Deus, quem contou a minha vida para ele? Ele está falando para mim. Esse cara sou eu. Ele pegou aquele saco pesado, sujo, imundo. Mas nessa manhã Deus quer mudar a tua história. E ele pegou aquele saco e jogou tudo no chão, no púlpito, aquela lambança, casca de banana, maçã, tudo podre, sujo. Porque é assim que meu coração estava. Ele falou: vem para frente. Deus quer mudar a sua história. Eu não fui. Tive vergonha porque eu era a estrela daquele lugar. Acabou o culto. Eu cheguei para o pastor: pastor, sei que o senhor está ocupado aí, eu também estou, tem aula agora, mas eu queria falar uma coisa com o senhor. Nós fomos para o meio da floresta, nós dois sentando no chão, e eu contei a minha vida para você, para ele, igual eu contei para você. E quando eu contava a minha vida para ele, ele só não chorava, ele urrava, e eu fiquei preocupado, porque eu achei que eu estava em Hebreus 6, a Bíblia diz que quem experimentou os poderes vindouros caíram, impossível Deus renová-lo para arrependimento, visto que eles crucificaram e expuseram Cristo à ignomia novamente. Eu falei: meu Deus, será que eu estou em Hebreus 6, meu Deus do céu? E eu falei para ele: o senhor está me deixando preocupado, o senhor está me deixando com medo. Por que o senhor está chorando tanto assim? Eu nunca vi um homem chorar tanto na minha frente como o senhor está chorando. E as palavras daquele homem de Deus foram: porque Jesus te ama, Geraldo. Porque senão você não estaria vivo aqui, nem estaria me contando essas coisas. Porque Ele te ama. Isso foi em janeiro de 1999. Nunca mais na minha vida eu deixei de congregar. Eu deixei de amar a igreja, eu deixei de amar a noiva, eu deixei mesmo tomando pedrada, cacetada, eu deixei de amar o corpo de Cristo, porque quem ama o corpo, Geise, ama o cabeça, que é Jesus Cristo, aleluia. Viajei para o Paraná, preguei em várias cidades, festas, rádio, pregando o testemunho do amor de Deus por um pecador. Sabe o que a Bíblia diz? Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro, abra sua Bíblia comigo. Versículo 20.
para que todos abram esse versículo e marquem nas suas Bíblias, por gentileza. Segunda Pedro 2,20, antes de João, antes de Apocalipse, faz sim, depois de Hebreus, Tiago. Você vai encontrar o livro, a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, que diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. A Bíblia diz que o filho pródigo trocou a casa do pai e foi comer das sobras que os porcos não queriam. E quando ele caiu em si, a primeira coisa que ele disse foi: quantos trabalhadores da casa de meu pai têm comida, roupa, coisa decente, podem não ter tudo o que querem. Estou parafraseando para você Lucas 15, mas tem o que precisa, porque Jesus nunca te prometeu aquilo que você não precisa, sim o que você precisa, porque muitas das coisas que a gente quer vai ser o laço para a gente tropeçar nessa caminhada. Voltei para a casa do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 12, 43, que o espírito imundo, quando sai do homem, ele fica procurando lugar para morar, e olhou para a casa e viu ela varrida, ornamentada, que o Espírito Santo varreu, limpou e ornamentou. Mas olha e não vê mais o Espírito Santo, a presença de Deus. Por isso Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando sai, Ruth, ele não avisa: estou out, estou fora. Ele sai e não avisa, como aconteceu com Sansão. Sansão pela terceira vez se levantou e disse: vou levantar outra vez contra os filisteus como dantes. Não percebeu que o Senhor se tinha apartado dele. E vem 7 demônios piores do que aquele, e entram dentro da vida daquela pessoa. Escute: o que o ímpio não faz, o desviado faz. Escute, igreja, porque Deus está falando. O que o ímpio, bandido, perdido, não faz espiritualmente, um desviado dentro da igreja ou fora da igreja faz. Porque tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Sabe que você é fruto, sabe que eu sou fruto. A misericórdia de Deus. Por isso você está aqui. Você é fruto do grande amor de Deus que nos constrange. Eu queria chamar todo o grupo de louvor para vir aqui agora na frente. E queria convidar toda a igreja para vir aqui na frente. Toda a igreja.